Sabe aqueles dias, ou talvez semanas, meses, em que parece que a fé tirou férias sem avisar? Aquela sensação de que você sabe em quem crê, você já viu Deus agir. Mas hoje o coração está pesado, a oração parece bater no teto e voltar. O título deste vídeo, Sua Fé Está Abalada? Talvez tenha te fisgado justamente por isso. Não é falta de amor, entende? É cansaço. Um esgotamento que parece drenar até a vontade de buscar Deus, que é a fonte de toda a força. E a gente se sente culpado, né? Eu entendo. De verdade. Já estive aí. Aliás, quem não esteve? Mas olha, eu estava meditando justamente sobre isso e o Espírito Santo me levou para um lugar inesperado na palavra. O livro de Malaquias. Sim, Malaquias. Aquele profeta sério, lá no finzinho do Antigo Testamento. E o que ele tem a dizer para nós hoje, com a alma assim cansada? Ah, meu irmão e minha irmã, tem um segredo ali, uma chave. Para a gente entender e, quem sabe, começar a superar essa névoa da dúvida e esse peso do desânimo. Agora. Fica comigo. Então, Malaquias, imagine a cena. O povo de Israel tinha voltado do exílio na Babilônia. Sonhavam em reconstruir tudo, sabe? O templo, a vida, a conexão com Deus. Mas a realidade foi dura. Muita luta, pouca grana. Quem nunca, né? A terra não produzia como antes. E a promessa de um futuro glorioso parecia distante, bem distante. E aí, o que acontece quando a gente espera, rala, e as coisas não melhoram? O coração esfria. A fé começa a questionar. E é nesse cenário, nesse clima de será que vale a pena mesmo, que Deus levanta Malaquias. Ele chega não com fogos de artifício, mas com um diálogo franco, quase doloroso, entre Deus e o seu povo. E a primeira coisa que Deus diz através de Malaquias é algo fundamental. Eu vos tenho amado. Malaquias 1:2. Simples assim. Mas a resposta do povo é de cortar o coração, porque talvez seja a nossa resposta em muitos dias. Em que nos tens amado? Percebe a dor aí, a desconexão? Eles estavam olhando para as circunstâncias difíceis, para o cansaço, para a aparente ausência de milagres. E a dúvida surgiu. Se tu nos amas, por que as coisas estão assim? Não é parecido conosco? Quando a conta não fecha, quando a notícia ruim chega, quando a oração parece vazia, a gente não se pega pensando, Deus, onde o Senhor está nisso tudo? O Senhor ainda se importa comigo? É humano, é real. E o mais incrível é que Deus não se ofende com a pergunta sincera. Ele responde. Ele lembra o povo da sua escolha, da sua aliança, das vezes em que ele os livrou, mesmo quando não mereciam. Ele mostra que o amor dele não é baseado no nosso desempenho ou nas nossas circunstâncias favoráveis. É um amor de aliança, teimoso, persistente. Mas o povo não parou aí. Eles continuaram questionando, meio que resmungando com Deus. Em que desprezamos o teu nome? Malaquias 1:6. Quando ofereciam sacrifícios defeituosos de qualquer jeito. Em que te enfadamos? Malaquias 2:17. Quando duvidavam da justiça dele e diziam que qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Veja, eles não tinham virado ateus. Eles ainda iam ao templo, ainda faziam os rituais. Mas o coração estava longe. Estava cansado, desiludido. Confesso que ler isso me dá um nó na garganta porque me vejo ali tantas vezes. Eles estavam apenas cumprindo tabela com Deus, sabe? A fé virou rotina e uma rotina sem vida, sem paixão, sem a certeza daquele primeiro amor. E a dúvida e o desânimo foram tomando conta, como uma erva daninha silenciosa. Deus então, através de Malaquias, vem para despertar, para sacudir, para dizer, ei, eu ainda estou aqui, eu vejo vocês, eu sinto falta da nossa conexão verdadeira. Ele não vem para condenar o cansaço, mas para mostrar a raiz daquele desânimo, um coração que se esqueceu de quem ele é e do valor da sua presença. E aí a gente ouve essa história do povo de Israel lá atrás e pensa, nossa, que distante. Será mesmo? Pensa comigo com honestidade, tá?
sem máscaras, só você e Deus aí agora. Quantas vezes a gente não se pega fazendo exatamente a mesma coisa? A gente vai à igreja, quando consegue ir, a gente até tenta ler a Bíblia ali rapidinho no celular, entre uma tarefa e outra. A gente murmura uma oração antes de desabar na cama, mais por desencargo de consciência do que por fome da presença dele. É ou não é? Não é que a gente não ame a Deus. A gente ama, mas a vida engole. São as contas chegando, o chefe pressionando, os filhos demandando. E como demandam? A casa para cuidar, a saúde que preocupa, a mente que não para. Parece que o dia precisava ter 48 horas e ainda assim não daria conta. E no meio desse turbilhão, a nossa comunhão com Deus vai ficando para depois. A gente vai empurrando com a barriga, espiritualmente, sabe? Oferecendo a Deus as sobras do nosso tempo, da nossa energia, o resto, aquilo que não serve mais para nada. Exatamente como o povo em Malaquias oferecia a animais cegos, doentes, o refúgio. E o pior é a culpa que isso gera. Aquela vozinha chata lá no fundo, você devia orar mais. Você não lê a Bíblia como antes. Sua fé está fraca. Deus deve estar decepcionado. E essa culpa, em vez de nos levar para perto de Deus, muitas vezes nos paralisa ainda mais. Vira um ciclo vicioso. Cansaço, negligência, culpa mais cansaço, mais distância. E a dúvida começa a crescer. Será que Deus ainda me quer assim? Tão falho, tão cansado? A gente se sente indigno até de pedir ajuda. Confesso, já me senti assim tantas vezes que perdi a conta. É um lugar escuro, solitário. É nesse ponto que a mensagem de Malaquias se torna tão vital, porque Deus não estava apenas apontando o erro do povo. Ele estava, na verdade, mostrando o porquê daquele desânimo todo. A raiz do problema não era só o cansaço físico ou as dificuldades externas. Era um coração que tinha se esquecido do valor da presença. Um coração que estava tentando viver a vida com todas as suas batalhas, na própria força, oferecendo migalhas a Deus e esperando um banquete em troca. E isso, meus amigos, isso simplesmente não funciona. Não sustenta. Leva ao esgotamento. Leva à dúvida. Leva ao desânimo que você talvez esteja sentindo agora mesmo. Silêncio. Só isso. O silêncio de Deus parece ensurdecedor quando, na verdade, fomos nós que paramos de ouvir direito, ocupados demais com o barulho do mundo e do nosso próprio cansaço. Mas aqui está a virada. O ponto crucial. A beleza escondida no meio da repreensão de Malaquias. Porque Deus não termina o livro, nem a conversa, só apontando o dedo. Não. O coração de Deus é sempre restaurador. No meio daquele diagnóstico difícil, ele oferece o remédio. E o remédio é simples, mas profundo. Voltem. Lá em Malaquias 3, versículo 7, Deus diz com todas as letras: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Presta atenção nisso. Não é, sejam perfeitos, e eu me tornarei para vós. Não é, resolvam todos os seus problemas, e eu me tornarei para vós. Não é, tenham uma fé inabalável 24 horas por dia, e eu me tornarei para vós. É simplesmente, voltem. Voltem com o coração que vocês têm agora. Cansado? Sim. Duvidoso? Talvez. Se sentindo pequeno, fraco, meio perdido? Volte assim mesmo. O convite é para o movimento de retorno, não para a chegada perfeita. E a promessa que acompanha esse convite? Essa promessa é linda demais. Lá no finalzinho do livro, em Malaquias 4, versículo 2, ele diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, ou seja, para vocês que ainda têm respeito, que ainda o consideram, mesmo no meio do cansaço, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Que imagem poderosa! O sol nascendo depois de uma noite longa e escura. E esse sol traz o quê? Justiça. Ele vai colocar as coisas no lugar certo. E cura. Cura para quê? Para o desânimo, para a dúvida, para as feridas que esse cansaço espiritual deixou na sua alma.
Ele não está prometendo que todos os problemas externos vão sumir num passe de mágica. Seria bom, né? Mas a vida não é assim, vamos ser honestos. Mas Ele promete luz interior, promete cura na alma, promete que a sua presença voltará a aquecer o coração que se volta para Ele. Entende? A superação da dúvida e do desânimo que Malaquias revela não é uma fórmula mágica, uns 5 passos para ter fé de gigante. É um convite ao relacionamento. É Deus dizendo: eu sinto falta de você. Sinto falta da sua entrega sincera, mesmo que seja pequena hoje. Volta para mim. Deixa eu cuidar desse cansaço. Deixa o sol da justiça nascer de novo na sua vida. Não é sobre performance, é sobre presença. É sobre se permitir ser amado e curado por Ele, mesmo quando a gente se sente menos merecedor. E olha, eu sei, aceitar esse amor quando a gente se sente um lixo espiritual é um desafio, mas é libertador. É um recomeço. Hoje, agora. Então, respira fundo aí um pouquinho comigo. Deixa essa palavra de Malaquias ecoar aí dentro. Sem pressão, sem condenação, só deixa ecoar. Esse cansaço espiritual, essa sensação de que a fé deu uma amornada. Você se identifica com isso? Com essa honestidade meio desconfortável do povo dizendo: em que nos tens amado? Ou Deus percebendo que o coração deles estava longe, mesmo que o corpo estivesse no templo? Seja sincero aí no secreto do seu coração. Tem momentos em que parece que você está só cumprindo tabela com Deus, fazendo as coisas no automático, mais por hábito ou culpa do que por um desejo real de estar com Ele. Eu sei que dói admitir isso. Para mim também dói quando percebo isso em mim. Essa culpa por se sentir distante, por não orar o suficiente, por não ter a força de antes, ela tem te ajudado a voltar para Deus ou tem te afundado mais ainda na sensação de que não tem mais jeito? Pensa um instante. O que significa para você hoje, com a sua rotina, com as suas dores, com as suas lutas, ouvir Deus dizendo lá em Malaquias: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós? O que seria esse primeiro passo de volta? Não precisa ser algo grandioso. Talvez seja só sussurrar o nome dele agora. Talvez seja abrir a Bíblia por 5 minutos, sem expectativa, só para estar ali. Talvez seja só reconhecer: Deus, estou cansado, me ajuda. O que é voltar para você nesse exato momento? E no fundo, bem lá no fundo, por trás do cansaço e da dúvida, não existe uma saudade? Uma saudade daquela conversa fácil com Deus, daquela certeza no peito, daquela paz que o mundo não dá? Se você se sentir à vontade, compartilha aqui nos comentários. Não precisa contar toda a sua história, mas talvez só um "eu me sinto assim" ou "essa palavra falou comigo". Saber que não estamos sozinhos nessa jornada ajuda. Ajuda mesmo. Vamos refletir juntos sobre isso, sem julgamentos, só corações buscando o sol da justiça. Então, vamos conversar com Deus agora, juntos. Onde você estiver, como você estiver. Não precisa de palavras bonitas, só um coração aberto. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, a gente chega diante de Ti agora, cansados. Sim, Senhor, muitos de nós estamos exaustos, exaustos da luta lá fora, exaustos das batalhas aqui dentro. A fé parece vacilar, a dúvida às vezes grita mais alto que a Tua voz suave. Confessamos, Pai, que muitas vezes Te oferecemos as sobras do nosso dia, do nosso coração, e sentimos a culpa por isso, sentimos a distância crescer. Senhor, eu mesmo tantas vezes me peguei apenas cumprindo tabela, esquecendo do privilégio que é a Tua presença. Mas hoje, Pai, ouvimos o Teu chamado em Malaquias, esse chamado que atravessa os séculos e chega até nós. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Senhor, nós queremos voltar, mesmo sem saber direito como, mesmo com a fé pequena, meio arranhada, mesmo com o coração pesado, nós nos voltamos para Ti agora. Nos ajuda a dar esse passo, Pai. Quebra o ciclo do cansaço, da negligência, da culpa. Quebra, Senhor. E nós clamamos pela Tua promessa.
Faz nascer sobre nós, sobre cada irmão, cada irmã que assiste a este vídeo agora. Faz nascer o sol da justiça. Aquece a nossa alma com a tua luz, Pai. Traz cura para as nossas almas cansadas. Cura o desânimo, cura a desesperança, cura a sensação de estarmos sozinhos nisso. Restaura em nós a alegria da tua salvação, a fome e a sede da tua presença. Enche-nos de novo, Espírito Santo. Enche-nos de novo. Obrigado porque o teu amor não depende da nossa performance. Obrigado porque tu nos recebes de volta sempre. Abençoa cada vida, cada lar, cada coração que se conectou aqui hoje. Que sintam teu abraço agora. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa conversa, se essa oração tocou seu coração, não deixe esse sentimento se perder. Qual pode ser o seu pequeno passo de voltar hoje? Talvez, como falamos, apenas 5 minutos em silêncio com Deus, ou reler esses versículos de Malaquias. Faça algo pequeno, mas faça. E se você sentiu que essa mensagem pode ajudar outra pessoa que talvez esteja se sentindo assim, cansada na fé, compartilhe este vídeo. Deixe seu like também, porque isso ajuda o YouTube a mostrar essa conversa para mais gente. E claro, se ainda não faz parte da nossa família aqui no Alma Avivada, inscreva-se no canal e ative o sininho. Queremos continuar caminhando juntos, nos lembrando da verdade da palavra e do amor incansável de Deus, mesmo nos dias difíceis. Lembre-se, Deus te vê, Ele te ama, e Ele está te esperando de braços abertos, sempre. Fica na paz e até a próxima.